Os deveres dos bispos e dos diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Assim diz a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Essa palavra fica em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Amém. Excelente obra deseja. Aquele que foi tocado pelo Espírito Santo com o intuito de servi-lo no ministério pastoral tem essa vocação pulsando tão forte dentro de si que não encontra satisfação em nenhuma outra atividade senão servindo ao Senhor. A obra de Deus tem um trabalho árduo, incessante e muitas vezes doloroso, mas ela é considerada uma excelente obra pelo seu grande valor espiritual. No caso em questão, Paulo se refere àqueles que desejavam servir ao Senhor ocupando um cargo episcopal. O apóstolo não está incentivando a ambição por títulos ou por cargos. Pelo contrário, ele estimula a disposição em servir e em sacrificar mais em prol da igreja. Afinal, a função do bispo exige maior supervisão, ensino, pregação, disciplina e cuidado com as pessoas que foram confiadas a ele. Seja irrepreensível.
Uma série de características morais e espirituais é exigida daqueles que têm funções pastorais na Igreja do Senhor Jesus. Essas qualidades devem ser vistas antes mesmo de se entrar na obra de Deus. Afinal, como alguém pode se propor a guiar, ensinar e repreender os outros se ele mesmo é reprovável em suas atitudes? Quando o homem teme verdadeiramente ao Altíssimo, ele se torna irrepreensível, pois não vê diante de si outra opção senão obedecer à palavra. Isso significa que, se ele se mantiver na fé e não ceder às inclinações de sua carne, frustrará os planos malignos. Apto para ensinar. Esse termo não se refere à pessoa que tem grande conhecimento intelectual ou teológico, embora conhecer e ter discernimento para interpretar as Escrituras seja primordial. Também não diz respeito àquele que é eloquente ou carismático. Antes, a pessoa qualificada para instruir é aquela que vive a palavra de Deus e prioriza a retidão, o temor, a justiça, os valores e os princípios da fé. Por ter de fato compreendido as instruções sagradas, seu ensino não é baseado em teorias, mas na fé. Por isso, transmite espírito e vida aos seus ouvintes. Os diáconos, ou servos, tinham a função de auxiliar os pastores. Eles cuidavam das necessidades gerais da igreja local, como preparar o pão e o vinho para a Santa Ceia e ajudar os doentes e os necessitados. Esses servos foram estabelecidos para atender às necessidades imediatas da igreja, a fim de que pastores e bispos se dedicassem à oração e ao ensino. Embora as responsabilidades fossem diferentes, as qualificações espirituais e morais deles eram basicamente as mesmas dos líderes da igreja. Isso mostra que todos os cristãos devem ser representantes do Senhor Jesus na terra e servi-lo primeiramente com o seu exemplo de fidelidade. Aqueles que têm uma conduta de fé, integridade e devoção alcançam muitas vidas para o reino de Deus somente com o seu bom testemunho. Por isso, independentemente se você ocupa ou não uma posição na igreja, sua vida deve refletir o caráter do Salvador e os princípios da palavra de Deus. O mistério da fé. O que antes era incompreensível e inacessível aos gentios foi agora manifesto a todos. Esse mistério diz respeito à revelação da palavra de Deus, pela qual vem a fé para obter a salvação. Ter acesso ao alto privilégio da fé genuína exige do homem vigilância, temor e sabedoria para preservá-la intacta. Muitas pessoas, quando abraçaram o Evangelho, se tornaram puras e simples, como uma criança. Por isso, os únicos pensamentos que tinham eram de agradar ao Altíssimo e de se submeter à sua vontade. Mas um dia deixaram de cuidar do seu tesouro, ou seja, da fé, e com isso se corromperam com dúvidas, da mesma forma como aconteceu com Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor e perderam a pureza. A ingestão do fruto da árvore roubou os bons olhos, a comunhão e a dependência de Deus. Dessa forma, ambos tiveram seus olhos obscurecidos para o bem,
mas abertos ao pecado, à malícia, ao medo e à culpa. A perda da visão espiritual revelou que eles estavam nus e assim sentiram vergonha até do Senhor. Portanto, não escolha viver sob a maldição do pecado, que gera dúvidas, ansiedade, instabilidade, fraqueza, depressão e outros males, mas viva a plenitude da fé no Senhor Jesus, considerando a obediência a Deus como seu único caminho. Os que servirem bem, os servos que desempenham suas responsabilidades na obra com diligência, zelo, perseverança e fidelidade, além de darem bom testemunho às pessoas, desfrutam da aprovação da própria consciência. Paulo não estava falando de um prêmio humano para os diáconos que cumpriram bem sua missão. Pelo contrário, o que estava em questão não era uma posição superior, embora alguns pudessem mudar de funções no ministério, e sim a glória eterna de servir ao Salvador. Crescer, receber recompensa ou ser reconhecido pelos homens nunca deve ser o motivo do empenho ou da lealdade dos servos. Aquele que nasceu de Deus o honra com tudo de si, pois tem prazer em fazer o que lhe agrada. A coluna e a firmeza da verdade. A igreja é chamada de casa de Deus, título antes atribuído ao tabernáculo e ao templo. Isso significa que o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, reconciliou as pessoas com o Altíssimo, por meio do seu sacrifício. Isso permitiu que o Pai voltasse a habitar entre o seu povo, como era o seu desejo. Dessa forma, Paulo orienta Timóteo a se conduzir sem negligenciar, seja por descuido, seja por desconhecimento, nenhuma necessidade da igreja. Antes que atendesse tanto aos anseios da igreja física quanto da igreja espiritual, que é a Assembleia dos Salvos em torno da fé. O apóstolo continua a mostrar o valor do corpo de Cristo na terra, ao afirmar que ela é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a igreja é confiado o dever de preservar, ensinar e proclamar a palavra de Deus à humanidade. Assim como o Templo de Jerusalém no passado era sustentado por colunas, a igreja é o forte pilar que tem dado certa estabilidade ao mundo caótico, devido ao Espírito Santo que habita nos salvos e a verdade anunciada por eles. O mistério da piedade é o plano da redenção cumprido pelo Senhor Jesus. Deus nunca havia revelado esse plano antes, mas manteve guardado consigo o propósito de enviar o seu Filho como um simples ser humano à terra. Isto é, o Salvador veio ao mundo, mas não de forma abstrata, e sim manifestado em carne. Portanto, foi visto, ouvido e sentido por todos os que estiveram com ele e ainda foi justificado no Espírito. Isso significa que, embora o Senhor tenha se esvaziado da sua glória divina para assumir a natureza humana, foi cheio do Espírito Santo. E foi este mesmo Espírito que testemunhou sua pureza, suas intenções, seu temor e sua justiça, que o aprovou. O Filho de Deus também foi visto pelos anjos. Em outras palavras, as hostes celestiais presenciaram e auxiliaram o Senhor Jesus em sua obra,
em muitos momentos. Está lá em Lucas capítulo 2, do versículo 9 ao 3, do capítulo 22, versículo 43, do capítulo 24 e versículo 4, e Hebreus 1, 6. Dessa forma, os anjos estiveram presentes desde o seu nascimento até a sua triunfante ascensão ao céu. Está lá em Atos, capítulo 1, no versículo 10 ao 11. Além disso, ele foi pregado aos gentios, o que significa que o evangelho se estenderia a todas as nações, e assim todos, até mesmo o pior dos homens, passariam a ter oportunidade de mudar de vida por meio dele. Crido no mundo expressa o êxito das boas novas da salvação, que proporcionam o acesso ao poder de Deus e principalmente a vida eterna, caso as recebam com fé. Recebido acima na glória, destaca que o Filho saiu da sua condição de humilhação, dor e morte neste mundo para ser o primogênito dentre os mortos. Com isso, foi acolhido no céu pelo Pai com honras e glórias infinitamente superiores ao que possuía antes. E por fim, ele foi posto à direita do Altíssimo e recebeu autoridade sobre toda a criação, para que, diante dele, todo joelho se dobre e toda língua confesse o seu nome. Está lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Então fica aí a palavra. Os deveres dos bispos e dos diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. E outra palavra que fica no livro de Tito. Tito é a epístola de Paulo a Tito, né? No capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Qualificações dos presbíteros. Assim diz a palavra: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então está aí também no livro de Tito, as qualificações dos presbíteros. Epístola de Paulo a Tito, do capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Assim diz: para que pusesses em boa ordem. Creta era uma ilha com dezenas de cidades. Por isso, havia necessidade de que alguém organizasse o trabalho da igreja ali existente. Paulo designou Tito para essa função e lhe deu instruções sobre como proceder em cada situação. Ele teria que percorrer todas as cidades e estabelecer pastores que pudessem cuidar da igreja em cada uma delas. Muitos falsos mestres, cujos objetivos eram espúrios, causavam grandes problemas doutrinários, desviando as pessoas da verdade estabelecida por Deus nas Escrituras. Portanto, era necessário que os homens
escolhidos para essa atribuição tão especial fossem qualificados e tivessem um bom testemunho. Afinal, eles teriam que corrigir as deficiências existentes nas igrejas em relação à conduta e à ética cristã. Aquele que for irrepreensível. Isso significa que o presbítero ou pastor da igreja deve ter uma conduta correta, digna e ética acima de qualquer suspeita. Os homens separados para anunciar o evangelho da salvação precisam antes vivenciar a palavra para que seja um referencial do Senhor Jesus. Depois do encontro com Deus, o casamento é o passo mais importante na vida de qualquer pessoa, e principalmente na vida de um pastor ou de um ministro do Evangelho. Se ele não for bem casado e fiel à sua esposa, tampouco será fiel ao Senhor. Se tem filhos, deve criá-los sob a disciplina da palavra de Deus, para que não se tornem rebeldes e desobedientes, embora sejam livres para fazer suas próprias escolhas ao se tornarem adultos. Mordomo da casa de Deus. Em outras palavras, os bispos ou pastor têm a responsabilidade de cuidar, organizar e administrar a igreja de Deus. Mas para que tenham respaldo e credibilidade no seu trabalho, Paulo enfatiza mais uma vez a necessidade de um caráter irrepreensível. Quer dizer, se a nossa conduta não for digna da palavra que pregamos, as funções exercidas na obra de Deus não terão valor algum perante ele. O servo do Altíssimo busca a sua sabedoria para conduzir o que lhe é confiado. Por isso, sujeita todos os seus pensamentos, seus atos e suas palavras ao Espírito Santo. Dessa maneira, sua conduta e suas decisões são equilibradas e exemplares. Além disso, não é orgulhoso. Pelo contrário, delega atribuições ao contar com a ajuda dos seus companheiros de fé. Também não se deixa dominar pelo vinho, nem pela ira, e tampouco permite que o dinheiro e os bens materiais lhe encham os olhos. Sua liderança não é imposta, mas a assume com autoridade para disciplinar com temperança, equilíbrio e justiça, sem se exceder. Como servo, serve aos seus liderados, e como homem de Deus, prima por uma vida de santidade. Amém? Retendo firme a fiel palavra. Os homens designados para cuidar da igreja do Senhor Jesus devem ter o compromisso de preservar e priorizar, acima de tudo, os ensinamentos da palavra de Deus, que são o alicerce da fé cristã. Com isso, o transmitirá às pessoas para que todas as dúvidas sejam eliminadas e para que aqueles que andam desordenadamente sejam corrigidos. É por isso que quem exerce liderança espiritual deve viver de acordo com os padrões espirituais e morais estabelecidos pelo Altíssimo, pois assim estará em condições de contrapor as mentiras e estabelecer a sã doutrina do Evangelho diante de todos. Então fica aí as qualificações dos presbíteros. Que Deus abençoe nossa nação em nome de Jesus Cristo e abençoe a todos que vão ouvir essa palavra, cristão ou não, que a palavra chegue ao conhecimento de todos, pois é o desejo de Deus, que todo homem sejam salvos
através da verdade. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo e por todos. Amém.